Vamos aprender a desenhar uma polilinha, que é, como o próprio nome diz, um conjunto de linhas que são sequenciais, então, onde uma termina, a outra começa, e elas se comportam como um único objeto. O comando para desenho de polilinha ele fica aqui, polyline, mas você também pode acessar esse comando digitando PL no prompt. Ele é muito simples, é igual ao comando line. Você indica o ponto de início, pode indicar, apontar com F8, digitar a distância, normal. Aí você vai desenhando, se eu desligar F8 eu consigo desenhar livremente, tranquilamente, e vou fechando a área que eu quero que seja uma polilinha. No final, eu posso digitar a opção C, que é essa opção aqui, ó, Close. Tá? Então digito C e fecho a polilinha, ou posso deixar aberta. Eu vou dar um Enter, vou deixar ela aberta. Pronto. Então ela ficou aberta. Quando eu clico no objeto desse, ó, é tudo uma coisa só. Né? Esse objeto inteiro se comporta como um único objeto. O que significa isso? Significa que se eu der um comando offset, vou colocar uma distância qualquer para offset, aqui colocar, por exemplo, 5 de distância para offset. Vou jogar essa linha 5 para dentro. Então, ele jogou todas as linhas para dentro. E ele já fez o que a gente teria que fazer aqui, que seria o trim, etc. Tudo aquilo ele já fez. Então, se você desenha o contorno todo da área com polilinha, você automaticamente, quando dá offset, ele já faz o retrabalho aqui nos cantos. Outra característica de uma polilinha é que ela tem propriedade de área e de perímetro. Então, quando eu uso o comando de medição de área, né, por exemplo, ele vai me dar a área desse objeto. Vamos fazer um exemplo. Pelo teclado, o comando de área é área, e aí eu posso dar um Enter e selecionar a polilinha. O que ele faz? Ele me dá a área total dela. A área total e esse length aqui é o perímetro, é o comprimento total dela. Então já é uma coisa interessante, eu consegui saber o comprimento total disso aqui, né? Então se eu estou traçando um caminho, por exemplo, eu consigo ver qual é o comprimento total que vai ter esse caminho. É uma coisa interessante. O comando de área pelo teclado, vocês viram, né? Digito área e dou um Enter, seleciono o objeto, ele me dá a área. Agora se eu quiser por aqui, eu posso escolher essa opção aqui de medir área. É um comando um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. Eu entro no comando, também tenho que dar um Enter, e eu seleciono o objeto. A diferença básica é que ele ilustra para mim, ó, ele pinta de verde qual é a área que ele está considerando. Porque esse objeto é aberto, né? Então ele considerou que fechou o começo com o fim aqui. Tá? Mas isso é interessante saber também. Bom, uma polilinha como essa, se eu quero, por exemplo, fechar essa polilinha, eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar nela, fora de comando, pressionar Ctrl 1, que vai abrir, quando apertar Ctrl 1, vai abrir essa tela aqui, que é a tela de propriedades. Uma das coisas que tem nas propriedades é essa opção aqui, ó, Closed. Se está Null, significa que a polilinha está aberta. Se eu vier aqui e colocar Yes, ele fecha o último segmento. Toda polilinha que você quiser que ela seja fechada, não faça simplesmente isso. Não desenhe a polilinha assim e simplesmente marque o fim dela aqui, né? Não faça isso aqui. Porque ela está visualmente fechada, mas ela não está geometricamente fechada. Se você clicar nessa polilinha, apesar de visualmente ela estar fechada, se você entrar aqui, você vai ver que ela está marcada como não fechada. Você tem que deixar sempre como sim. Aí ela fica fechada. Isso é importante quando você vai, por exemplo, exportar isso aqui para um programa de geoprocessamento. Quem trabalha com talhões, com lotes, né? Sempre você fecha, mas vá nas propriedades e diga, está fechado. Então isso é importante, é uma observação importante. Outra situação bastante interessante é quando você tem várias linhas, deixa eu apagar isso aqui, você tem linhas que você fez com o comando line, por exemplo, está desenhado ali, desenhou, pronto. Só que são linhas separadas, né? não constituem uma polilinha. E você quer juntar tudo isso numa polilinha. Então existe um comando chamado PE, que é o pedit. Tá? Seleciona, você dá um comando PE e dá um Enter. Aí ele te pede para selecionar a polilinha. Você faz o seguinte, você digita múltiplo e seleciona esses objetos aqui. Todos de uma vez. Ele te fala, quer converter esses objetos para a polilinha? Você vai dizer que sim.
E aí você tem uma opção chamada Join, J. E esse Join ele funciona assim, ele te pede uma distância aqui. Ó. Essa distância é uma espécie de tolerância. Se você coloca uma distância maior do que o espaço que tem entre as linhas, ele fecha esse espaço. Então, por exemplo, aqui nesse caso, essa linha ela não está fechada aqui no final. Eu vou colocar uma distância maior do que esse tamanho aqui. Eu poderia digitar se eu soubesse a medida, mas eu prefiro clicar para ele pegar aqui visualmente. Então, pegou, ele processa a polilinha inteira e nos espaços que forem menores do que aquela distância que eu indiquei, ele fecha a polilinha. Então, agora pronto, virou uma polilinha só, eu dou um Enter. Esse objeto aqui é um objeto só. Tá? Eu poderia ter simplesmente fechado sem considerar essa parte aqui, né? Então, eu poderia deixar a polilinha começar, dar a volta inteira, mas não fechar realmente aqui no final. Ele só ia juntar. Bastaria eu ter dado uma tolerância menor do que essa abertura aqui. Então, qual que é o efeito disso? Se eu tiver, por exemplo, um conjunto de linhas que estão separadas, né? Então, faço várias linhas separadas. E se eu quiser juntar essas linhas todas numa polilinha, eu posso usar aquele comando pedit múltiplo, porque eu vou selecionar várias linhas, seleciono todas e dou um Enter. E aí ele pergunta se eu quero converter para polilinha, eu digo que sim. E aí eu vou usar a opção Join, e quando ele me pede a tolerância, eu vou dar uma tolerância que é maior do que esses espaços aqui. Mas ela vai ser menor do que esse aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou dar uma tolerância aqui, ó. Ele fechou tudo, que tinha um espaçamento menor do que aquilo que eu indiquei, mas essa aqui que o espaçamento era maior, ele considerou que não deveria fechar. É assim que funciona o comando pedit para juntar as polilinhas. Outro recurso interessante é você dizer uma espessura para a polilinha. Você pode fazer com que ela fique mais grossa. É uma propriedade também. Quando você clica na polilinha e entra na tela de propriedades, que é aquela tela do Ctrl 1, você tem um campo aqui chamado Global Width. Você pode digitar uma largura. Então, eu vou colocar, por exemplo, 3. Então, estou dizendo que 3 vai ser a largura dessa polilinha. Ela ficou mais grossa. Vou colocar um valor maior aqui para ficar mais evidente. Vou colocar aqui um valor de 10, por exemplo. Enter. Pronto, ele colocou uma espessura nela. Então, a linha fica realmente com uma espessura maior. Se você quiser ter esse efeito na tela, isso aí pode ser interessante. Outra coisa é a possibilidade de você gerar uma polilinha de uma área qualquer. Então, eu vou fazer aqui algumas linhas, um círculo, por exemplo. Vou fazer um círculo aqui, vou fazer umas outras linhas passando, né? Umas linhas assim aqui, mais uma aqui. Ótimo. Aí, se eu quiser gerar uma polilinha dessa ilha aqui, né? Dessa área aqui, ó, eu posso usar um comando chamado bpoly. O comando bpoly, ou boundary, como preferir, né? É esse comando aqui, ó. Pelo teclado é bpoly. Então eu digito bpoly, Enter, e aí eu clico em Pick Points e clico dentro dessa área. É importante que a área esteja inteira na tela. Eu clico aqui, ó, gerei uma polilinha dessa área aqui, ó. Se eu quiser gerar uma dessa aqui, mesma coisa, entro no mesmo comando, Pick Points, clico aqui dentro, Enter. O que ele faz? Ele desenha por cima uma polilinha. Então se eu mover, se eu selecionar e entrar no comando Move, né, comando Move, aí eu consigo mover essa área para fora e isso aqui é uma polilinha. Então essa polilinha aqui eu posso avaliar a área dela, por exemplo, né? Se der o comando a área, perdão, ele me permite selecionar o objeto, que é esse aqui, e aqui embaixo eu vejo a área desse objeto. Eu também posso consultar a área de uma polilinha clicando nela e olhando aqui nas propriedades. Aí eu vou ter a área e vou ter também o perímetro dela. Então a polilinha é um elemento muito útil na hora de se fazer projeto, especialmente quando a gente trabalha com 3D, em que a gente é obrigado a desenhar o perfil como polilinha para depois transformar num sólido tridimensional.